Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do Tech Views, nossas conversas mensais sobre tecnologia aqui no podcast. Lembrando que você que nos acompanha nas plataformas de streaming também pode nos acompanhar nas outras redes sociais. A gente tem conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e no YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Bom, hoje a gente vai abordar as perspectivas para o ecossistema de tecnologia na região com base no Latin American Digital Transformation Report 2022, organizado e recém-lançado pela Atlântico, que é uma das principais gestoras de Venture Capital com atuação no Brasil. A rápida digitalização que a gente teve aqui na região, principalmente acelerada durante a pandemia, abriu espaço para várias oportunidades e aqui a gente vai tentar discutir um pouco do que seria o próximo capítulo dessa jornada aí para o setor de tecnologia. A gente vai falar sobre investimentos no setor, tanto na parte pública quanto na parte privada, entender um pouquinho o cenário para os diversos segmentos em tech e abordar e entender como os investidores podem capturar essas tendências em tecnologia. E para esse bate-papo, o Thiago Macera, que é Head de Tecnologia no Investment Banking do Itaú BBA, e o Thiago Kapuscis, que é o analista de tecnologia aqui no Research do BBA, vamos falar com o Júlio Vasconcelos, que é founder e sócio da Atlântico, um dos organizadores do material. Júlio, Thiagos, tudo bem? Bem-vindos, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigado você, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Boa. Bom, Júlio, para a gente começar, acho que pode ser legal a gente dar um passo atrás, entender um pouquinho como funciona a filosofia de investimentos de vocês lá na Atlântico, que tipo de startup, que estágio de startup vocês olham mais, e como surgiu a ideia de organizar esse relatório que até a gente falava antes da gravação que está super bombado, todo mundo que acompanha o setor está comentando. Perfeito. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente, no Atlântico, tem um foco em investir em empresas relativamente incipientes, mas já existentes, né? O que em Venture Capital se chama muito do early stage, né? O Série A. Então, para dar um pouco mais de contexto aqui para o ouvinte do que é uma empresa típica do Série A, você está falando de uma empresa que deve ter ali seus 20 a 50 funcionários, deve ter um faturamento ali entre 2 a 5 milhões de reais por ano. Então, assim, não é uma empresa grande, mas é uma empresa que existe, já tem um certo histórico ali de resultado e crescimento que a gente consegue usar para analisar, mas que, claro, que 99,9% do crescimento ainda está pela frente, né? Ainda mais se a gente estiver acertando na empresa correta. Então, o Atlântico é um fundo que investe na América Latina inteira, mas a gente tem um foco maior no Brasil, em empresas de Série A, principalmente. A gente é um dos líderes aqui do mercado, e a gente é um fundo generalista, né? A gente investe em empresas de tecnologia, né, ou empresas que utilizam a tecnologia para desenvolver uma vantagem competitiva, mas em tudo que é setor, né? A gente tem muito essa visão de que a tecnologia e a inovação ela vai conseguir transformar todos os grandes setores da economia, então a gente quer poder apostar nesses próximos líderes de setores desde saúde, educação, serviço financeiro e qualquer outra coisa que a gente acredita que está construindo esse futuro. Indo para a segunda parte da sua pergunta sobre o relatório, na verdade, ele começou há 3 anos atrás. Esse ano foi a terceira edição do relatório, a gente publicou pela primeira vez em 2020. E a nossa ideia era que a gente é um fundo muito baseado em pesquisa, em análise, então a gente já fazia muito dessa pesquisa original dentro de casa para embasar e tomar decisões de investimento melhores, né? E a gente sentia um pouco de falta de conseguir educar o mundo, né, principalmente o investidor de fora, de tudo de interessante que estava acontecendo aqui no Brasil, no mercado de tecnologia, na América Latina de forma geral. Então, tipo, por que a gente não pega essa pesquisa, esse tipo de trabalho, essa análise que a gente já está fazendo, por que a gente já não empacota isso e publica para o mundo? Para poder mostrar, olha, como que tem coisa interessante aqui, vocês deveriam também prestar atenção e investir aqui. Então, foi um pouco o início do relatório há 3 anos atrás. Eu acho que a recepção ela foi muito além até do que a gente esperava, né? Então a gente decidiu continuar e tornar isso uma tradição anual que a gente tem aqui no mercado de tecnologia e que acho que é muito antecipada hoje pelo ecossistema de startups até empresas grandes de tecnologia.
E falando dessa edição em especial, o que tem de mais interessante? Quais são os destaques que você traz? Olha, a edição desse ano são 200 lâminas, né, e de muito gráfico, muito número, então assim, é difícil você escolher os seus preferidos, né, mas o que eu diria é que o tema desse ano, a gente tem tentado resumir em um otimismo cauteloso, né, assim, a gente está falando tanto para investidores como também para empreendedores ou executivos na área de tecnologia, que o momento atual do mercado requer muita cautela, né, acho que por razões óbvias, todo mundo viu as empresas listadas de tecnologia apanharem demais no mercado listado, né, você vê empresas ali caindo 70, 80% do valor, né, ao longo comparado com talvez o pico ali do final do ano passado. E o momento também de captação no mercado privado, né, pensando em venture capital, onde a gente atua, também caiu muito. Porque você gera essa incerteza global, né, e isso vai muito além do mercado de tecnologia, vai muito além do mercado só de equities, e aí todo mundo pisa um pouco pelo menos tira o pé do acelerador, né, e quer que um pouco que essa incerteza ela passe. Então por isso a cautela, né, se você é um empreendedor que depende do capital externo para conseguir investir e continuar crescendo, talvez é o momento de você ser um pouco menos arrojado e garantir que minimamente a poeira baixa e o mercado ele volte. Talvez não volte para o pico do ano passado, que a gente não acha que vai voltar ao pico do ano passado, mas ele volte para alguma coisa um pouco mais estável. Mas por que o otimismo, né? O otimismo é um pouco daquela visão de longo prazo, que a gente como investidor de tecnologia, tanto em empresas tão no seu início, a gente acredita que no nosso horizonte, que acaba sendo um horizonte de 6, 7, 8 anos, né? Que as empresas que a gente está investindo hoje, até elas abrirem capital, até se tornarem os próximos Nubanks, ou Mercado Livres, ou dLocals, requerem um certo tempo. Mas o importante da gente saber que aqui no Brasil e na América Latina, de forma geral, a perspectiva de crescimento, né, dessa digitalização que já vem acontecendo na economia, é que isso vai continuar acontecendo, né? A gente fala muito que a gente está numa curva exponencial de crescimento. De fato, se você coloca isso no gráfico, você vê que a curva exponencial está acelerando. Mas se você dá um zoom em qualquer momento da curva, de um trimestre ou de um ano, essa curva ela pode andar de lado, ela pode crescer um pouco mais, ela pode crescer um pouco menos, mas quando você dá o zoom para fora e você vê aquele horizonte de 5 a 10 anos, é muito claro que essa tendência da digitalização, ela vai ser uma curva crescendo para a direita e para cima, né? A gente não acredita que o mercado ajustou e agora a tecnologia vai parar. Não faz sentido, né? As pessoas elas estão votando com os seus reais, né? Quando elas fazem compras, estão votando com o seu tempo e optando por opções que são muito mais digitais. Só para dar alguns dados aqui do reporte que acho que embasa um pouco mais do que eu falei. Se você olha o valor de mercado de todas as empresas de tecnologia aqui do Brasil e você compara isso com o tamanho do PIB, né? Só para ter uma base de comparação do tamanho de mercado. A gente hoje está em 3%. A América Latina como um todo está em 1,5%. Tá? Mas se você compara com o mercado que começou talvez esse processo de digitalização uns 15 anos na nossa frente, os Estados Unidos está em 52%. Até a China, que deve ter começado uns 7 a 10 anos na nossa frente, ela está em 20%. A Índia, que é um país muito mais pobre, começou muito depois da China, está em 15%. 10 vezes o que a gente tem na América Latina. Então, eu não estou aqui falando que o Brasil vai se tornar o próximo Estados Unidos, mas eu acho que minimamente a gente chega aos níveis que a gente vê ali na Índia, a gente vê no nível da China, e a gente está falando aí de um crescimento de 10 vezes o que a gente tem hoje. E esse crescimento de 10 vezes é proporcional, a gente está falando de uma criação de valor que é de muitas centenas de bilhões de dólares. Assim, inclusive, se você chega no nível dos Estados Unidos, você está falando de $1 trilhão. Claro que não é um crescimento que é do dia para a noite, é um crescimento, de novo, período de 10 anos. Mas a gente acredita que ele vem pela frente. É muito isso que a gente está apostando, né? Pensando um pouco no futuro da digitalização aqui no nosso país. Perfeito, bem legais esses dados. E pegando o gancho que o Júlio comentou, Kapusky, sobre esse momento difícil que já há algum tempo o setor de tecnologia vive, tanto aqui quanto lá fora, muito nessa esteira de juros mais altos. Queria entender com você como você está vendo o setor de tecnologia aqui e lá fora, como é que ele nos ajuda a traçar perspectivas também para os steps anteriores para o mercado privado. Não, essa pergunta é excelente, acho que muito obrigado por trazer tantos pontos interessantes. Eh, eu acho que tem alguns, talvez 3 pontos principais aqui, né. O primeiro, a gente até escreveu recentemente em alguns relatórios que a gente publicou,
a maior parte dos investidores no mercado de public equities tem uma dificuldade grande de lidar com grandes movimentos de volatilidade, né? Então, são raras as casas que muitas vezes têm mandatos de longuíssimo prazo, onde você investe 5, 10 anos e realmente não importa o teu resultado de 1 ano ou de 2 anos. Então, dados os movimentos aí super agressivos que a gente viu, né, e papéis super conhecidos, né, a Netflix, por exemplo, caiu esses 70% também. Então, é um momento muito difícil ainda para se conseguir ficar mais animado do ponto de vista de movimento de preço. Mas a gente até publicou essa semana um relatório de início de cobertura de tecnologia no Brasil, e quando a gente faz uma comparação com os peers lá fora, poxa, assim, todas as empresas estão baratas, de uma maneira geral. Só que é muito difícil você ficar animado enquanto está lá o Powell revisando, né, fazendo discursos difíceis, o mercado ainda revisando para cima a taxa de juros lá fora, o momentum de digestão em algumas indústrias específicas é mais difícil. Mas, de maneira geral, os fundamentos são exatamente isso. Quer dizer, as empresas continuam crescendo muito. Tem uma frase que o Satya Nadella fala todo trimestre, quase todo trimestre no conference call, que é a porcentagem, a área de information technology, né? Ou seja, tecnologia da informação, ela só vai ganhar share com um percentual do PIB. Isso é só para cima. Isso também é válido para a parte de saúde. Então, enquanto essas coisas continuam acontecendo e acontecem em geografias desenvolvidas ainda, né, nem se falar de Brasil, a gente deve continuar vendo um movimento muito interessante mesmo de longo prazo. Acho que, óbvio que tem essa questão de curto prazo aí, ainda difícil de ficar super animado, mas o longo prazo é bem interessante de fato. E no IB, como é que você está vendo isso, Macera? Como é que a gente vai sair dos 3 e pouco que o Júlio falou para os 15 que a gente vê na Índia de percentual de PIB para tecnologia? Vai ser investimentos privados? A gente vai voltar a ver movimentos de empresas se tornando públicas? Primeiro, o Júlio e time facilitaram o nosso trabalho, né? Porque com o relatório da Atlântico, acho que a gente consegue tangibilizar muito essa oportunidade de Brasil. Então, eu brinco muito com ele que a gente deve um pedaço aí dos IPOs ao trabalho que eles e outros têm feito, né? Acho que o Júlio resumiu muito bem. A gente também é muito otimista a longo prazo com o que a gente está vendo aqui. A nossa visão é que a gente ainda está em meio de ciclo. O que eu digo meio de ciclo é que esse primeiro processo de digitalização que a gente está vendo no Brasil, ele ainda está no começo. Então, qualquer métrica que você olhe, tem algumas muito boas dos relatórios e em outros relatórios, o Brasil ainda está muito no começo nesse processo de digitalização. Só que esse é um processo que ele tem efeitos que são retroalimentados, né? Então, eu sempre gosto de dizer isso, a gente já fez um podcast, que uma vez que uma pessoa compra um hambúrguer com um clique, ela quer comprar qualquer coisa com um clique. E no momento em que o consumidor está demandando uma experiência digital que ela é melhor por definição, ela força com que as empresas também se digitalizem. E aí, à medida que você força com que as empresas se digitalizem, você força que as cadeias se digitalizam. Então é um processo que ele vai se retroalimentando. Acho que o Brasil hoje, nos últimos 4 anos, conseguiu reunir todos os elementos que a gente não tinha, talvez, há 10 anos atrás. Então, hoje a gente tem uma indústria de venture capital que é super forte, super sólida e com experiência. A gente tem uma indústria de late stage, que é o pessoal que investe para empresas mais maduras, que é super forte. Você já tem um mercado de capitais que entende empresas de tecnologia, então eles conseguem investir. E mais do que isso, hoje você tem um grupo de empresas estratégicas, que são talvez empresas consideradas tradicionais, que estão precisando fazer um movimento do digital. Então, quando você pensa num ciclo de uma empresa, ela tem o dinheiro para lançar o seu negócio, ela tem dinheiro para rodadas sucessivas de A, B, C e D, e ela tem opções de seja uma venda para uma entidade estratégica, seja um IPO. Então, hoje a gente tem o ciclo do que eu chamo de mercado de capitais completo, né? E isso é super importante, porque isso deve só, de novo, se retroalimentar, né? Eu brinco. É importante que os investidores de IVC eles ganhem dinheiro, porque ao ganhar dinheiro, eles vão captar um novo fundo, eles conseguem investir de novo, eles vão ter novas empresas, e esse ciclo ele é um pouco que retroalimentado. Acho que, como todo ciclo, a gente tem alguns momentos de pausa, né? Então, o que a gente está vivendo hoje, acho que é um momento de ajuste.
Acho que é um momento de mercado de capitais, que é um momento, como o Júlio colocou muito bem no relatório, é um momento de cautela. Mas quando você olha para longo prazo, e mesmo para o desempenho das empresas no Brasil, que estão sofrendo muito na Bolsa, o desempenho ainda é super positivo, né? Então eu brinco, né? Eu estou no dia a dia aqui na economia do mercado de capitais, mas a economia real, a mensagem que a gente recebe é super forte. Então, mesmo as empresas que estão aí, talvez 60%, 70% para baixo na bolsa, estão crescendo 30%, 40%, 50%. A demanda continua. A gente não tem ainda no setor de tecnologia, eu não vejo isso acontecendo no curto prazo, um problema de demanda. É o contrário. Então, as empresas continuam crescendo, você tem um ajuste de preço. E na nossa visão, como o Júlio colocou muito bem, acho que a gente passa por um momento de estabilização, mas a gente acha que em 2023 a gente volta a ter um cenário positivo. Seja porque o interesse global em Brasil é cada vez maior, seja porque o mercado de capitais deve voltar à medida que os juros eles baixam e à medida que a gente tem uma estabilização dos preços, como o Thiago colocou um pouco antes. Então a gente continua otimista. Bem legal. Acho que seria interessante voltar para o relatório, Júlio, e até visitar um ponto que você comentou, o quanto o conceito de tecnologia é transversal, vocês olham em vários segmentos que, de repente, sofrem ou aplicam tecnologia e digitalização para aproveitar isso e te perguntar se a gente for olhar por segmento agora, o que aparece como mais promissor, além, claro, do já protagonista segmento de fintechs, talvez quais outros que chamaram a tua atenção nesse relatório? São muitos outros, mas eu vou falar de um que eu acho que a gente focou no relatório desse ano e que eu acho que é muito interessante porque ele tem uns elementos de ser um vertical, mas também tem uns elementos da tecnologia estar trabalhando de forma mais transversal, né, quase que horizontal ali, que é esse momento da digitalização das PMEs, né, das pequenas e médias empresas. Por que isso é importante e por que a oportunidade é grande? Quando você olha a participação de PMEs no Brasil, assim, que percentual de todas as empresas brasileiras são micro ou pequenas empresas, esse percentual ele é muito maior do que você vê em mercados mais desenvolvidos como os Estados Unidos. Isso é um fenômeno da América Latina inteira versus países mais desenvolvidos. A gente tem mais PMEs do que o resto do mundo. Porém, quando você olha a contribuição total dessas PMEs para o PIB do país, ela é mais ou menos a metade do que ela é em países mais desenvolvidos. Então, a gente tem mais empresa pequena e elas contribuem metade no agregado do que nos mercados mais desenvolvidos. Em outras palavras, elas são menos produtivas, né? Assim, por empresa, ela está gerando menos. E aí a gente olhou muito o porquê, né? Quais são algumas barreiras da produtividade para as PMEs se tornarem mais produtivas e conseguirem faturar mais, entregar mais e contribuir mais para o PIB do país. E a gente olhou algumas oportunidades, né? Assim, primeiro, você tem um nível comparativamente baixo de automação e digitalização, né? Muitos processos, eles ainda são papel e caneta, ou talvez uma planilha de Excel, né? Muito pouco software, né? Muito pouco RP. Então, a gente está vendo muita empresa hoje. Então, a gente está olhando muito, assim, como que a tecnologia sempre pode trazer uma solução, vamos dizer, para algumas dessas barreiras de crescimento. Então, aí, claramente, você tem vários softwares verticais e de nicho que conseguem endereçar esse tipo de problema. A gente tem, por exemplo, para dar um exemplo claro, que a gente coloca no report, a gente tem uma empresa chamada Fudo, FUDO, que é uma empresa de software para restaurante. Então, ela ajuda o restaurante a controlar as reservas, controlar o salão, fazer pedido de comida, controlar o que a cozinha está fazendo, receita, enfim, um software para você tocar seu restaurante. Isso torna o restaurante mais eficiente e ajuda ele a crescer. Né? E da mesma forma que você tem essa empresa, você tem muitas outras que a gente está vendo que estão crescendo muito bem, trazendo esse grande valor para as pequenas e médias empresas. Você tem uma outra barreira que é acesso a capital, né? Acesso a capital de giro, capital para poder investir e crescer, que as PMEs hoje têm pouco acesso a financiamento, e você vê cada vez mais fintechs focadas em PMEs que ajudam você a acessar mercados de capitais ou de alguma forma ajudar a financiar essas empresas. Você também tem a questão de como que você ajuda as PMEs a venderem mais, né? Como é que você pega vamos dizer, um pequeno varejista e ajuda essa pessoa a pegar esses produtos e colocar na internet, colocar em canais digitais. Você tem ali uma empresa aqui no Brasil, a Olist, né, que se tornou unicórnio, se eu não me engano, foi esse ano, que ajuda o pequeno empresário, né, pequeno varejista, a pegar os produtos e vender em todas as plataformas, desde Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, etc., e com isso crescer mais. Então, a gente vê
como alguns desses problemas que eu te dei, alguns desses casos, vários outros exemplos aí de oportunidades dentro desse mercado de PMS. E aí você mencionou alguns outros, né? Eu não vou entrar tanto no mesmo nível de detalhe, mas a gente vê muito problema em saúde, né? Assim, sempre que tem algum problema, e infelizmente no Brasil a gente tem muito problema, você tem uma oportunidade, né, de alguém conseguir trazer uma solução, e a gente acredita que cada vez mais você consegue ter a tecnologia ou software como sendo talvez o cerne dessa solução, e são essas empresas as que a gente quer investir, né? Então você tem ali saúde, você tem muito problema de educação e muita empresa de educação, né? A gente é investidor numa empresa chamada Tribe, que é uma escola que ajuda a formar as pessoas em carreiras digitais, por exemplo, e consegue financiar esses cursos de uma forma muito, muito inovadora. E claro que fintech você mencionou, que eu não vou entrar no detalhe agora, mas ainda é grande parte da oportunidade de novas empresas e para investimento aqui no Brasil. E em cima do que o Júlio fala, eu acho que eu concordo 100% com o que ele fala. Tem uma característica adicional do mercado brasileiro, e está muito bem colocado no relatório que eles fizeram, que é o brasileiro, por esse histórico de dificuldades e de problemas, o brasileiro ele é um indivíduo que está disposto a testar, está disposto a tentar. Então é o que a gente chama em inglês o early adopter. Então isso é muito legal porque a gente vê no Brasil algumas iniciativas de tecnologia que tiveram tempo de maturação muito maiores, acontecem muito mais rápido aqui. Então essa capacidade do brasileiro estar disposto a tomar o risco, deixa eu testar isso aqui para ver se é melhor, acho que essa atitude, e brasileiro adora uma mídia social, adora um WhatsApp, ele é muito digital por natureza, acho que isso só ajuda no processo que o Júlio está colocando. Acho que o relatório coloca isso muito bem, a gente já vinha acompanhando isso, mas até porque as cadeias de suprimento, as relações são muito difíceis no Brasil, qualquer solução que venha melhorar, trazer produtividade, ela é muito aceita e ela tem muito. Então, é legal ver isso, porque acho que uma boa solução, ela decola rápido no Brasil por essa característica do brasileiro, e acho que essa é uma característica muito, muito única que ajuda o ecossistema aqui também. Se eu puder até também adicionar um ponto, porque justamente essa necessidade das pequenas e médias empresas se digitalizarem, etc., é algo que a gente também vê nos resultados de algumas empresas listadas, né? Então, quando a gente olha durante a pandemia, a aceleração na TOTOS, por exemplo, né, de demanda, principalmente em soluções de front-end, né, CRM, etc., que é para onde eles estão indo no momento, o próprio sucesso da local web, que trouxe várias empresas interessantes, empreendedores bastante inteligentes, etc., e que também tem crescido bastante. Acho que são evidências também dentro do mercado dos investimentos, né, public equities, onde a gente consegue ver isso. E também na parte de automação, até meu chapéu anterior de gestor de public equities fora do Brasil, esse foi um tema que a gente explorava bastante, porque você claramente tem dois problemas ao redor do mundo e que talvez batam aqui, né? Um é a falta de pessoas, né? Então, você teve nos Estados Unidos até cartaz de caminhoneiro, poxa, vem aqui trabalhar porque está faltando gente. Então, a gente viu várias empresas se beneficiarem disso, em especial em industrials, esse tipo de área, então, muito interessante. E também no e-commerce, acho que a necessidade de ser cada vez mais produtivo, e a gente vê isso muito bem na Amazon, exige um grau de automação bastante relevante. Então, não é à toa que a Amazon agora está tentando comprar o iRobot, que tem uma tecnologia bem interessante em vários pontos. Então, só alguns pontos para complementar. Não, bem legal. Acho que um ponto que eu queria trazer também para a discussão, até pelo título do relatório, que é um relatório que cobre a América Latina, é um pouco o conceito de ecossistema tech Latam. Eu não, assim, existem, claro, casos de startups que conseguem escalar e operar em várias regiões, mas quando a gente pensa nas brasileiras que já tem um mercado com dimensões continentais, não é tão comum o pessoal pensar em olhar para outros países antes de crescer bastante por aqui. Como é que vocês veem isso? É mais uma questão de mercado, muita coisa para se fazer aqui, tem questões culturais, vocês acham que existe potencial para esse ecossistema estar mais interligado entre os países? Eu acho que, assim, essa ideia de pensar como uma região só, que é tudo homogêneo, com certeza está errada, né? A gente sabe que
culturalmente, idioma, a parte regulatória, é tudo muito diferente. Você tem alguns casos de sucesso, né, de empresas brasileiras indo para fora, talvez o mais recente sendo o Nubank, né, que acho que está tendo muito sucesso no México, por exemplo, no lançamento que eles tiveram, mas são poucas, né, e eu acho Teve a que nem... Kavak que veio para cá Eu também ia falar assim de recentemente. Brasil indo para fora, que acho que é interessante, né, porque você tem um mercado tão grande aqui, que aí você vai lançar no Chile. Pô, mas o Chile, assim, não é uma região no Brasil, né? O Brasil é muito grande, né? Tanto o México, que é a segunda maior economia, é metade do Brasil. Então você acaba, muitas vezes, não conseguindo dedicar os recursos que você precisa para conseguir ganhar aquele mercado que é muito complexo. Porém, se você vem do mercado pequeno e tenta expandir para o Brasil, que é o mercado maior, eu acho que as empresas tendem a colocar muito mais atenção e muito mais foco nisso. Acho que até por isso que tem grandes casos de sucessos regionais, talvez o Mercado Livre sendo o maior de todos, que começou na Argentina. A Argentina não ia ser um mercado grande o suficiente só para o Mercado Livre. Então, quase que do D0, eles já vieram para o Brasil e já expandiram para o Brasil. Rappi, talvez é um exemplo mais recente, né? Começou na Colômbia, logo em seguida veio para o Brasil, que é um pouco daquele fenômeno da tecnologia em Israel, né? Israel sempre foi um país tão pequeno, mas tem tantas empresas globais de tecnologia, porque elas já nascem com uma cabeça global, né? Ele sabe que nunca vai conseguir ser grande só em Israel, então ele já monta a empresa pensando no mundo inteiro. E eu acho que esse, de certa forma, de você ser um player pequeno, num país como na Colômbia, na Argentina, você tem esse benefício de já ter que pensar do D0 com uma cabeça regional ou global. Que aqui no Brasil a gente tem o luxo, mas que talvez também pode ser uma muleta, de ter que pensar que o nosso mercado já é grande o suficiente, e talvez as empresas não dedicarem tempo suficiente para pensarem fora do Brasil. Ô, Júlio, esse é um ponto tão interessante e algo que tenho falado bastante até nos relatórios também. A gente teve uma conversa bem legal com a Vetex há algumas semanas atrás e eu acho que ela vem muito de encontro com o teu exemplo, porque acho que tradicionalmente, talvez até pela nossa cultura, muitas empresas elas tentam usar as jabuticabas do Brasil para se defender, né? Falar, nesse mercado aqui o gringo não vai entrar porque é complicado, porque é pequeno, etc, etc. E eu acho que a gente até aplaude bastante o pessoal lá por pensar um pouco diferente. De falar, ó, tem essa jabuticaba aqui que ela é... Assim, o Brasil tem esse problema que é a maior dor do mundo, que é, sei lá, logística, ou que é botar uma frente de loja, porque demora para o cara conseguir um CNPJ, etc, etc. E falar, ó, essas jabuticabas são tão grandes que se eu resolvê-las, eu posso exportar a minha solução para outros lugares. Só que para isso, obviamente, que você tem que ir, tentar jogar o teu barco para mares maiores, perdão, e conseguir adaptar a sua empresa. Então, eu falo desse exemplo, mas acho que a gente precisa ver mais disso no Brasil. E eu acredito muito que o venture capital mais forte, né, e com essa cabeça de ajudar esse tipo de empreendedor é super bem-vindo para a gente também, em alguns anos, ver empresas de bastante e mais qualidade virem para a bolsa, né? Eu acho que a Vetex é um excelente exemplo, é uma empresa que já pensa global, né? Assim, os CEOs agora moram nos Estados Unidos, né? Já mostrando que eles estão apostando tudo em crescer para fora. E você tem alguns das grandes empresas não listadas, né? Esses unicórnios ainda que são empresas privadas, que também estão fazendo um movimento parecido, né? Acho que talvez um grande exemplo é o Gympass, né? Que hoje já tem boa parte do seu faturamento lá fora, né? Começou com a Europa e agora está crescendo muito nos Estados Unidos. Você tem aquela empresa de games para celular, a Wildlife também, que sempre pensou global e é um dos maiores estúdios de jogos no mundo, né? Então, acho que também é uma questão de tempo, né? À medida que o ecossistema começa a se tornar mais maduro, os empreendedores também começam a sonhar, ter sonhos maiores, né? Serem mais ambiciosos e começar a pensar além da fronteira brasileira e pensar no mundo, né? Então, acho que muito desse momento de tecnologia que a gente vê agora é de poder investir nessa segunda safra, ou terceira safra de empreendedores que têm essa cabeça global e acho que vão construir empresas ainda maiores do que a gente viu nos últimos 10 anos. Legal. Acho que antes de ir para a última pergunta, eu queria aproveitar o Kapusques aqui. A gente sempre deixa um call, uma recomendação. Então, olhando bem para a parte pública agora, e antes de a gente ir para a última, Thiago, quais seriam suas top picks aqui, Brasil e Estados Unidos, quando a gente olha para a tecnologia? Tá bom. Não, vamos começar pro Brasil, porque a gente iniciou o nosso relatório essa semana, né? Coincidência. E a nossa top pick não é, talvez, uma empresa muito conhecida, que é a Eletromídia, né? Acho que até entrando um pouco nesse exemplo, a gente acha uma empresa super interessante, pessoal super empreendedor. Acho que eles têm um ativo, eles são, basicamente o que eles fazem, né? Para quem não conhece,
basicamente essas telas em elevadores, em pontos de ônibus, etc. Eles participam de licitações, ganham esses locais por alguns anos, a partir daí colocam telas digitais onde os advertisers, né, as empresas podem colocar publicidade. O interessante é que eles estão participando, tem duas coisas lá, né? Uma é a consolidação desses lugares, né? Onde a empresa já é a maior do Brasil. E segundo, que eu acho que é o mais interessante, é buscar trazer mais valor adicionado para a empresa que está colocando seus anúncios através de tecnologia. Então, é isso que diferencia uma boa empresa nessa área de uma empresa mais commodity. Então, quando a gente olha para casos como Facebook e Google lá fora, há anos eles vêm fazendo isso. Porque, basicamente, quando você anuncia na TV, muitas vezes você não consegue ter a métrica. Ele não te faz, quantas pessoas viram? Como é que eu sei que se eu fiz um anúncio lá e gerou um lead ou gerou receita? E aqui a Eletromidia tem uma agenda bastante clara. Então, como ele tem um percentual bastante grande de telas digitais, mesmo comparado com outros players do mundo, como JCDecaux, e tem uma agenda digital que eu diria de ponta, a gente acha que eles têm uma capacidade interessante de virar o player do que a gente chama de topo de funil, né? Que é um pouco do papel que a TV faz ao longo dos próximos anos e, eventualmente, dependendo aí da ambição e de quanto sucesso eles têm no Brasil, eles podem ir até, eventualmente, para fora. Tem outras empresas que a gente gosta, TOTVS, Intelbras, outras empresas menores, Bemob, Sinqia, que a gente também gosta. E a nossa top pick lá fora segue sendo Microsoft, né? A gente gosta muito, a gente acha que o cenário ainda é um cenário difícil lá fora, mais defensivo. A gente acha que tem uma probabilidade razoável da gente ver uma recessão. E a gente ainda está buscando empresas que tem uma defesa maior de EPS, né? E acho que lá, nos últimos resultados, pelos dados que a gente tem visto, né, alternativos, acho que continua sendo o caso, tá? Bem legal. Acho que agora sim, para fechar, queria fazer uma pergunta para o Júlio e uma para o Macera. Para o Júlio é uma tentativa de exercitar e antecipar o que seria a próxima edição do relatório, né? O que vocês estão olhando, que temas que devem se consolidar como uma tendência, um ponto importante para o setor e que você estimaria que vai estar no próximo relatório? E para o Macera, tentando projetar também mercado de capitais, a gente deve, em que momento, começar a ver a volta dos IPOs, ou a gente deve ver uma atividade de M&A mais acelerada por conta de estratégicos olhando startups, ou mesmo fusões entre elas? Como é que a gente termina esse papo projetando esses dois lados? Pergunta fácil, Júlia, você começa. Eu estava pensando que isso é bem, bem complicada, né? Mas Nem terminou um, o pessoal já nem está terminei perguntando. o do ano. Olha, a gente falou de... Eu vou juntar duas tendências que a gente colocou no relatório do ano passado e uma desse ano, tá? Ano passado, a gente comentou um pouco sobre essa economia criativa, né? Os influenciadores sociais e criadores nas redes sociais, né? Só para passar alguns dados aqui, o Brasil e a América Latina são o país número 1 onde você tem maior taxa de uso de redes sociais, né? Os Instagrams, Facebooks, etc. do mundo. Onde você tem a maior penetração, assim, de pessoas assistindo e seguindo influenciadores digitais e criadores digitais. E onde essas pessoas exercem o maior nível de influência em decisões de compra no mundo inteiro, né? Então a gente tem ali um valor de influência muito grande através desses influenciadores que são, eu diria que um novo canal de mídia. Porém, esses influenciadores, eles não conseguem monetizar essa influência. Então, a gente mostrou como que o Brasil é um dos países onde essas pessoas menos conseguem trocar essa influência por dinheiro, né? Conseguem ganhar vida sendo um influenciador digital. Aí, esse ano, a gente conversou um pouco com várias pessoas na área de cripto e Web3, principalmente na área de NFTs, e muita gente citou o caso de uso para NFTs como uma forma dessa economia criativa monetizar suas criações, né? Vender uma participação naquela criação, vender como se fosse quase que um ingresso digital para você participar
uma experiência digital e coisas do gênero, né? Então, eu acho que talvez se você pensa nessa intersecção dessa nova ferramenta, desse novo caso de uso, que talvez ali a aplicação de NFTs e outras ferramentas de Web3 e cripto, e talvez você aplica isso para esse déficit que existe hoje de como esses influenciadores podem monetizar, a gente acha que podem ter empresas interessantes. E aí eu acho que o que acontece no longo prazo, né? Você começa a cada vez mais ter a atenção do consumidor sendo dedicada para essa nova mídia, né? Não é mais a televisão, já deixou de ser o jornal há muito tempo, que acaba sendo esses novos canais, né? Que são aqueles influenciadores que você respeita, aquelas pessoas que você quer seguir, essas pessoas sendo muita influência e agora tendo uma forma de monetizar da mesma forma, talvez, que a televisão encontrou ali o anúncio, né? O comercial da televisão como uma forma de monetizar através dessa cocriação e monetização. Então, se é ano que vem, não sei, mas talvez no próximo, mas eu acho que em breve a gente vai ver uma coisa muito interessante aí. Brincando com o Júlio, ele falou no começo que esse relatório era cautelosamente otimista. Eu espero que o do ano que vem seja só otimista, que acho que vai estar no caminho certo, né? De novo, como eu coloquei, acho que no começo do podcast, a gente continua otimista, tá? Eu acho que a gente vai ter um ano, final de ano e começo de ano ainda de transição, acho que de assentamento. A atividade M&A, apesar de parecer que não, ela está super ativa. O ano no Brasil é um ano diferente do resto do mundo, onde a gente está vendo a atividade M&A para cima, então a gente está tendo um crescimento no número de M&As no Brasil. E a gente está começando a ver o mercado de capitais no Brasil também retomar. Acho que primeiro você vai ter potencialmente uma parada na mudança de juros e até uma expectativa de que haverá uma redução de juros no ano que vem. O segundo a gente vai ter um novo governo e aí vai ter uma agenda positiva do ponto de vista, independente de quem for o vencedor, mas uma agenda também de reformas, de retomada com um novo Congresso. Isso, historicamente, no Brasil tem sido um motor para que você tenha um novo ciclo de crescimento. A economia vem surpreendendo positivamente esse ano, a gente imagina que ela também vai surpreender positivamente no ano que vem, então a gente começa a formar um mercado onde a gente está, de novo, ainda cautelosamente otimista com o ano que vem. A gente, inclusive, recentemente colocou que imagina ter entre 25 e 35 transações. A gente imagina que o setor de tech vai ficar cada vez mais relevante. Então, se o mercado de capitais voltar, a gente precisa correr atrás do percentual que o Júlio falou. Então, esse é o nosso trabalho de levar mais empresas para o mercado de capital. Tem um fator que ajuda, que é as empresas de tech estão ficando maiores, né? Então, apesar de tudo que aconteceu dessa volatilidade esse ano, as empresas de tecnologia estão crescendo seus 50%, 60%, algumas 100% ao ano. Então, elas estão ficando mais relevantes. Então, é natural que elas sejam candidatos para IPOs ou as que já estão listadas para follow-on. Então, a gente acha que o ano que vem é um ano de atividade, tanto em M&A como em IPOs, e a gente acha que vai ter uma retomada forte também do que a gente chama dos private placements, que são os investimentos de fundos de VC e o private equity. Então, é um ano de bastante atividade, e por trás disso é o que é o resumo do relatório do Júlio. A digitalização do Brasil está no meio do caminho. Então, a gente pode falar de mercado de capitais, mas no fundo o que interessa é o que está acontecendo na economia real, e a economia real é crescimento exponencial. Muito legal, acho que tinham tópicos para a gente falar por mais uma hora aqui, uma verdadeira aula, mas para a gente concluir no tempo comum dos podcasts, a gente vai encerrar esse bate-papo agora e não antes de agradecer o Júlio e aos Thiagos também pela participação nesse episódio. Obrigado, pessoal, foi ótimo. Obrigado, Júlio, de novo. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado.